Olá, meus irmãos, bendito seja aquele que vive e reina a todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo está neste lugar. Nós cremos nisso, nos alegramos com a presença poderosa do Senhor. Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Que alegria estarmos aqui iniciando aí uma nova série de mensagens, milagres de Jesus, no Evangelho de João. Nossa, que texto maravilhoso o Evangelho de João. Como temos coisas preciosas, lições preciosas para aprender para nossas vidas, que sejam lições práticas, não apenas aquelas que a gente ouve e concorda, está certo, é isso mesmo, e não pratica, ou seja, não adianta nada, saber as verdades do Evangelho e não praticá-las, não adianta nada. Então, que a gente possa aproveitar e realmente praticar as verdades que nos forem ditas esta noite e durante toda a série de sermões aí, são 7 ao todo. Abra por gentileza a tua Bíblia em João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Enquanto você procura, como sempre, tem um problema aqui no passador. Enquanto você procura, eu queria fazer um prelúdiozinho importante sobre o livro de João e sobre o momento aqui do nosso texto. Nós estamos no início do ministério de Jesus, ministério público de Jesus. Alguns estudiosos falam que é um ministério semipúblico, porque somente um público restrito dentro do evento que nós vamos ver agora tomou conhecimento do que ele fez ali naquele lugar, mas de qualquer forma foi uma demonstração pública da sua glória. Nós vamos ver em detalhes ali, é o início de tudo isso. Veremos o primeiro milagre de Jesus, segundo o Evangelho de João, e João apresenta milagres de uma forma peculiar. Ele chama os milagres de Jesus de sinais. Ao todo ele vai listar aí 7 sinais que revelam a glória de Jesus como o Cristo, como o Messias, enviado por Deus, esperado pelo povo para a sua redenção, para a sua libertação. Esse texto que abre aí o capítulo 2, nós vamos ler, já marca o início então de uma divisão importante no Evangelho de João. E essa primeira parte, o Evangelho é dividido em 2 partes, ou 2 pequenos livros dentro do próprio livro, e essa primeira parte, que vai do capítulo 2 até o fim do capítulo 11, é chamado pelos estudiosos de livro de sinais, antes da hora, ou simplesmente o livro dos sinais que estão relatados aí nesse trecho que nós falamos, capítulo 2 até o final do capítulo 11, ok? Dito isso, vamos ao texto. João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Escute com atenção, com reverência a palavra do Senhor. Já deixe que ela fale com você desde o início. Coloque tua atenção, esquece o celular um pouquinho. Coloque sua atenção somente no que o Senhor tem para falar para nossas vidas por meio da sua santa e bendita palavra. João capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, então: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram.
E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Sabemos que Tu és Deus gracioso, poderoso, dono de toda a glória, todo o poder, digno. Por isso nós Te louvamos neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. E Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que ela seja clara aos nossos ouvidos, à nossa mente, que elas entrem no nosso coração, os ensinos, e tudo isso, Senhor, se transforme em atitudes, Senhor. Que tudo que venhamos a aprender aqui frutifique, Senhor, na nossa vida cristã. Nos dá um entendimento claro da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo mundo deve de alguma forma ter ouvido esse texto aí, né? Um texto muito conhecido, o primeiro milagre de Jesus. E há uma expressão popular que costuma vir à mente, pelo menos foi o meu caso, quando a gente lê essa história. A expressão é: fulano mudou da água para o vinho, né? Pois é dessa passagem aqui bíblica que vem essa expressão popular, que determinada pessoa ou determinada situação mudou da água para o vinho. Tem inspiração bíblica nisso, né? Sabedoria popular. E o significado é o que o texto já diz: algo que tenha sofrido uma mudança, uma transformação muito significativa, uma transformação radical, podemos dizer assim. Olha, pode até parecer lugar comum eu usar essa expressão aqui, com certeza não fui o primeiro pregador a utilizar essa expressão aqui, ou a lembrar dela, mas é porque é exatamente disso que trata o texto. Então a gente não tem que inventar muito, é isso que trata o texto, sobre uma transformação significativa, radical. Este que é o primeiro milagre ou sinal da série de 7 que João vai relatar no seu evangelho. Como nós já vimos lá no prelúdio, o propósito do relato do apóstolo João é ressaltar a glória de Jesus como o Cristo, o Messias enviado por Deus para o seu povo que esperava um libertador. O propósito do evangelho, o centro da teologia de João é a identidade de Jesus como o Messias, como o Cristo, como Deus, ou Filho de Deus, ou Deus Filho encarnado. O apóstolo João então vai escrever nesse livro dos sinais, que já lembramos, quando você pensar nisso no evangelho, você já divide o evangelho de João, né? Capítulo 2 até o final do capítulo 11, livro dos sinais. Você verá ali, nós veremos aqui juntos 7 sinais sobre os quais João foi testemunha ocular. Pelo menos a maioria deles ele foi testemunha ocular. Ele era um dos 12 apóstolos e muitas vezes citado como um dos mais próximos, né, de João, ao lado, ou de Jesus, ao lado de Pedro e de Tiago. Então João era uma testemunha ocular dos próprios sinais que ele vai narrar aqui ao longo do seu evangelho. Volta aí um capítulo no livro de João, que eu quero ler um texto, porque João já desde o início do seu evangelho, ele já fala sobre essa identidade de Jesus e que é o propósito do seu evangelho. Então veja João capítulo 1, versículo 14. Na verdade, desde o início do capítulo de João, ele já vai falando sobre essa identidade de Jesus, inclusive na Bíblia cronológica, que é a Bíblia pela cronologia dos fatos. O primeiro versículo da Bíblia é João capítulo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se faz carne, né? Então esse primeiro, o João já começa falando dessa identidade de Jesus. E aí no versículo 14 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte:
aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João fala de glória, glória para um judeu, nas escrituras também, tudo que se fala de glória é um referencial a Deus. Somente Deus é digno de honra, digno de glória. Então João já entra falando quem é Jesus. Mas agora, a partir do capítulo 2, ele vai escrever sobre sinais da glória de Cristo. Há uma necessidade de deixar registrado. Por quê? Para que aquilo que está escrito sirva de testemunho àqueles que, diferentemente dele, que pôde ver com os próprios olhos, mas aquilo que está escrito serve de testemunho para aqueles que, como nós, não viram, não foram testemunhas, mas possam crer. Como já dissemos aqui, é o primeiro milagre do ministério terreno de Jesus e se trata de uma transformação sobrenatural da água para o vinho. Daí vem o nosso tema, né? Uma mudança radical vai ser o tema do nosso sermão, e o sentido se adequa perfeitamente aí ao simbolismo associado, aos simbolismos, vamos até botar no plural, associado ao contexto, aos elementos que são utilizados. A gente vai detalhar aí ao longo do texto, a maneira como o milagre acontece, por ocasião daquela festa de casamento lá em Caná da Galileia. Tudo bem até aí? Vamos juntos? Muito bem. Para compreender bem aqui essa simbologia que envolve esse milagre, é importante, meus irmãos, considerar que uma mudança radical às vezes pede uma ocasião apropriada. Vou repetir, uma mudança radical, ela pede uma ocasião apropriada. Olha o que diz o texto, João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, olha só o que diz: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Vamos nos transportar para a cena? Gosto de fazer isso. Primeiro, há uma certa controvérsia entre os estudiosos sobre a expressão do terceiro dia, tá? Terceiro dia de quê? O que era exatamente esse terceiro dia? O terceiro dia da festa? Alguns consideram que sim, mas o que é mais provável, pelo menos das fontes que eu consultei, não foram poucas, é que seja o terceiro dia a contar da chegada de Jesus a Galileia. Está lá no capítulo 1 ainda, versículo 43, quando Cristo se encontra com Filipe, com Natanael. Ele já estava na companhia de Pedro e de André. Então, a contar daquele dia, estava no terceiro dia. Por si só a expressão já é forte, né? Porque ela remete a algo marcante no ministério de Jesus. O que é? A sua ressurreição, né? Ocorrida ao terceiro dia. Mas a gente não pode afirmar exatamente se João fez uma relação aqui com esse termo, com essa expressão, com os fatos relacionados aqui com esse milagre, considerando exatamente tudo que ia acontecer. A gente vai tentar entender direitinho isso, mas não dá para descartar que possa haver uma intenção aqui de João ter destacado esse terceiro dia, fazendo um link com o próprio ministério de Jesus e sobre esse ponto alto do seu ministério, que é a sua ressurreição no terceiro dia. Mas não vamos ser categóricos, não vamos afirmar isso, tá? Vou deixar isso mais como curiosidade teológica para vocês. Aí o que o texto vai dizer? Vai dizer que a mãe de Jesus, Maria, seus discípulos, não os 12 ainda, uma parte desse grupo, estavam nessa festa em Caná da Galileia. Caná ficava 6 quilômetros de Nazaré, onde Jesus nasceu, onde ele cresceu, em Nazaré. Então, Jesus estava ali numa região próxima de onde ele havia passado a sua infância, a sua adolescência, e possivelmente os anfitriões daquela festa de casamento eram pessoas próximas da família, parentes, talvez amigos,
E o texto vai revelar ainda, lendo aqui o Evangelho de João, que André, Pedro, Filipe, Natanael, também chamado Bartolomeu, estavam lá nessa festa, e eles eram da Galiléia. Ou seja, se a gente for usar um termo popular, estava todo mundo em casa ali, as pessoas se conheciam, havia um ambiente amigável, familiar, as pessoas ali estavam, se conheciam, não eram pessoas estranhas, possivelmente. E esse estar entre pessoas próximas, sejam amigos ou parentes da família de Jesus, justifica de alguma forma aquela atitude proativa de Maria diante do problema. Qual era o problema? Tinha acabado o vinho. Tinha acabado o vinho naquela festa. E aí, meus irmãos, eu preciso considerar o contexto cultural ali, é muito importante. Hoje em dia, quando termina a bebida da festa, é sinal de que os convidados já têm que se tocar e ir embora, né? Já acabou a bebida, já está acabando as coisas. Mas no casamento da cultura judaica não era assim. Acabar a bebida, meus irmãos, antes da hora, era uma quebra grave de etiqueta, porque uma festa matrimonial naquela época, naquela cultura, ela não durava um dia, uma noite, uma madrugada, geralmente era uma semana de festa, havia todo um ritual. Depois a gente fala sobre isso numa oportunidade. Então, assim, havia uma obrigação da família do noivo garantir que não faltasse o vinho, que era a bebida cultural tradicional, durante toda a festividade. Então, acabar o vinho no começo da festa, logo ali no início, ou prematuramente, era uma gafe, era uma deselegância, era uma falha grave. E no caso aqui da festa em questão, ou faltou planejamento, ou faltou recurso, O fato é que a situação vexatória aqui compadeceu Maria, ela ficou compadecida com aquela situação. E aí vale uma reflexão sobre um ponto da atitude de Maria, muito interessante. O problema dos noivos, ou o problema daquela família, não passou despercebido por ela. Ela percebeu. Se ela podia fazer alguma coisa, logo ficar inerte, ficar parada, só observando, não foi a escolha que ela teve. Ela levou o problema para quem ela sabia que podia fazer o que pessoas comuns como ela não poderiam fazer. No mínimo, meus irmãos, apresentar para Cristo o problema do nosso próximo, ainda que em oração apenas, no mínimo, é algo que deve fazer parte da nossa vida cristã. O problema do próximo não pode passar despercebido. Então esse ponto da atitude de Maria deve servir para a gente refletir como a gente tem agido diante do problema do nosso próximo. Às vezes nós sabemos e não fazemos nada, nem mesmo orar ou apresentar diante de Deus, de Jesus, o problema, ou seja, ficar inerte, apenas assistindo ao problema alheio, não corresponde ao caráter de Cristo e não deve corresponder ao nosso caráter cristão. Ponto. Então, vemos aí uma ocasião apropriada para o milagre, né? Então, dessa ocasião apropriada para o milagre, nasce então um breve diálogo entre uma mãe e o filho, que merece, claro, toda a nossa atenção. Aqui a gente vê que uma mudança radical no texto de João, ela é antecipada por um diálogo revelador. Olha o que diz o texto, vamos reler versículos 3 e 4. Deixa eu abrir minha aguinha aqui antes disso, vai abrindo aí. Muito bem, veja que de uma ocasião propícia nasce um breve diálogo, um diálogo revelador. Versículo 3, versículo 4 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Parêntese rapidão, tá? Parêntese rapidão aqui. Texto como esse aqui,
são legais porque eles merecem uma reflexão sobre a nossa religiosidade, às vezes exagerada. Ouve-se por aí dizer que bebida alcoólica é coisa do diabo e que consumir uma gota que seja, nós estamos profanando o templo do Espírito Santo. E aí, transferindo alegoricamente, eu vou usar esse termo mesmo, a uma situação semelhante, né? Se acabasse o vinho em uma festa de casamento hoje, um crente radical ia dizer assim: foi Deus que acabou com esse vinho, foi obra de Deus acabar com essa bebida do Satanás, né? Mais ou menos assim. Mas aí eis que João relata o caso em que Maria se compadece de uma família que não tem mais vinho para oferecer para os seus convidados. Não, pastor, mas o vinho naquela época não tinha álcool. Essa é a explicação. Tinha, meu irmão. Chega a ser até engraçado. Tinha, meu irmão, claro que tinha. Não, mas o da Santa Ceia não tinha. Tinha álcool. Esquece, você aprendeu isso, que não tinha álcool, e esquece, ensinaram errado para você, tá? Tinha álcool no vinho naquela época, sim, meus irmãos. Todavia, a Bíblia vai falar muito claramente sobre embriaguez. Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer o quê? Não se embriaguem com vinho. Ora, se o vinho não tinha álcool, você podia beber um barril que você não ia se embriagar. Paulo está falando de que vinho? Um vinho que tem álcool, porque o vinho tinha álcool. Então, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Logo, o pecado, meus irmãos, está no exagero. E para um povo como o povo judeu, cujo vinho era cultural, acostumados a beber o vinho, a consumir o vinho, o limite era algo que a gente nem pode medir exatamente, só eles poderiam medir. Agora, não vão distorcer minhas palavras, pelo amor de Deus, sai daqui e vai para o bar. Pelo amor de Deus, se você fizer isso, quero lhe dizer que você não se converteu ainda. Não distorce as minhas palavras, tá bom? É muito importante a gente frisar que o ato de consumir bebida alcoólica, no nosso mundo ocidental, ele pode estar relacionado a muitos pecados paralelos aí. Aí nesse caso vale a gente considerar onde a gente está consumindo, quando, com quem são as companhias, quais são as intenções, N razões paralelas a esse consumir, pode estar trazendo aí um ato pecaminoso. E o que é mais importante, meus irmãos, se nós precisamos de bebida alcoólica para nos sentirmos melhor ou mais alegre, é porque a alegria de Cristo ainda não preencheu o vazio que está no nosso coração. Ok? Entendeu? Ninguém vai distorcer minhas palavras, por favor. Fecha parêntese. Não foi nem tão rapidão quanto eu queria, mas foi, tá? Voltemos ao texto. Maria então está preocupada com a falta de vinho aqui, né? E como isso podia ser desonroso para aquela família, daqueles recém-casados, e ela vai e leva o problema para Jesus, e aí recebe uma resposta aparentemente dura, né, ríspida, uma resposta de repreensão, que sem a devida exegese pode realmente parecer grosseira, mas nós vamos fazer a devida exegese aqui, tá bem, meus irmãos? A resposta é, ele responde para Maria: que temos nós em comum, mulher? Ou mulher, que tenho eu contigo? Outras traduções. Resposta estranha, né? Resposta estranha. Mas vamos entender, vamos esmiuçá-las aqui. Primeiro, Jesus não está sendo desrespeitoso com a mãe. Meus irmãos, a exegese nos manda entender o contexto cultural. A expressão mulher, para se referir a uma mulher, no caso a mãe aqui, ela não cai bem no português. Você não vai chegar para sua mãe e dizer: e aí, mulher? Não é assim. Até a maneira de falar também tem a ver, né? Jesus não falou dessa maneira com Maria. Mas na cultura judaica, meus irmãos, da época, tratar uma mulher como mulher era um modo respeitoso. Por isso mesmo, Jesus costumava se referir às mulheres dessa forma. Em João capítulo 4 tem aquele encontro com a mulher samaritana, e ele se refere a ela dessa maneira:
João 4, 21. Aquela mulher que é levada diante dele sob suspeita de adultério para ser apedrejada, e tem toda aquela história que vocês conhecem, João capítulo 8, depois você dá uma lida lá, ele também se refere a ela de uma forma respeitosa e a chama de mulher. Então, o fato de Jesus chamar Maria de mulher não tem nada de desrespeitoso, pelo contrário, é uma maneira polida, educada. Outro ponto, Jesus não só não estava sendo rude com Maria, como ele estava sendo gracioso com ela. Ele estava sendo gracioso, ele estava informando, ele estava ensinando Maria que ela não deveria olhar para ele e pensar nele somente como o seu filho, mas como sendo quem ele é e quem ela sabia muito bem que ele era. Sabe por quê? Porque quanto mais Maria visse Jesus como filho, esquecendo-se do propósito dele de estar aqui nesta terra, mais ela haveria de sofrer diante do sofrimento dele na cruz. Então, Jesus estava sendo gracioso com ela, e Maria deveria aprender a vê-lo como Senhor, como Senhor. E aqui uma lição também graciosa aos navegantes, né? A nós precisamos olhar para Jesus como ele deve ser visto, como o Senhor das nossas vidas, não apenas um amigo, que ele é também, e jamais como um gênio da lâmpada ali, pronto para satisfazer os nossos desejos, o que ele não é. Ele é Deus, e ele é o Senhor. Outro ponto sobre a resposta de Jesus, precisa ficar bem compreendido aí, o que ele teria quisto dizer com que temos em comum, mulher, ou que tenho eu contigo? Duas possibilidades aí precisam ser consideradas aqui. O significado mais provável aqui é que a intenção de Jesus foi simplesmente dizer: as suas preocupações, mulher, não são iguais às minhas preocupações. O que eu tenho eu contigo? O que nós temos em comum? As minhas preocupações, entenda, não são as tuas preocupações. Uma outra possibilidade muito plausível também é que era uma maneira polida, ou como diria Sofia, uma maneira educada, de dizer para Maria, para não o envolver naquela situação. Tipo, olha, não me envolve nessa situação. Mas a grande questão aqui é exatamente o que ele diz depois dessa frase, que ele vai dizer: por que não me envolva nessa situação? Porque a minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. E aí é muito importante a gente entender, para aplicar esse texto, que a maioria dos estudiosos entendem aqui que Maria talvez tenha achado que aquele momento ali era uma oportunidade para Jesus revelar a sua glória, revelar a sua identidade. Porque sem dúvida o nascimento virginal, se transporta, tá, para aquela época, o nascimento virginal de Jesus, com certeza ainda era um problema diante de um mundo incrédulo. As pessoas tinham dúvidas de entender, de aceitar, de crer. E uma festa que reunia pessoas amigas, parentes que talvez apontassem o dedo para ela, fosse então uma ocasião perfeita para Jesus provar a sua divindade. Evidentemente que Maria, diante de tudo que aconteceu com ela não tinha dúvida nenhuma de quem Jesus era, ela não tinha dúvida da divindade de Jesus, mas certamente ela foi acusada, provavelmente foi acusada pelas pessoas, ela e José, os dois, de terem concebido Jesus antes do casamento, porque o noivado também dura um tempo, eles eram noivos, mas durante esse curso aí, eles teriam talvez, na cabeça dos incrédulos, gerado Jesus. E a resposta de Jesus agora traz aqui pontos reveladores que precisam ser considerados. Primeiro ponto: ninguém na terra, nem mesmo Maria, nem mesmo a sua mãe, poderia intervir na sua tarefa messiânica, poderia pressioná-lo, ou muito menos saber qual era a hora certa para os seus atos como filho de Deus. Primeiro ponto. Segundo,
Quando ele usa o termo minha hora, Cristo aponta aqui para o cumprimento da sua missão na cruz. O termo minha hora é muito significativo no Evangelho de João, tem diferentes passagens e todas elas estão relacionadas ao sofrimento. Todas as ocasiões, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 17, estão relacionados quando ele fala a minha hora ainda não chegou. Ele está se referindo ao momento da sua morte na cruz do Calvário. Quando ele diz a minha hora ainda não chegou, ele aponta para o próprio cumprimento da sua missão ali. Então a gente começa a juntar as peças, por que Jesus respondeu daquela forma, o que tinha a ver, o que as palavras significam. Jesus era o único que tinha ali uma clareza absoluta do propósito da sua vinda. Maria, embora soubesse, não sabia como, quando, de que forma. Jesus tinha um momento, ele tinha essa conexão com o Pai, com o Espírito Santo, ele sabia cada detalhe do que estava já estabelecido ou pré-estabelecido nos decretos de Deus. Então, a sua resposta vai ressaltar que é o Pai que estabelece o tempo certo do agir de Jesus, não Maria. O que a gente pode aproveitar para a nossa vida? Meus irmãos, não somos nós que decretamos, não somos nós que ordenamos, não somos nós que determinamos, muito menos somos nós que sugerimos até o tempo e a maneira de Deus operar, de Deus agir. Cabe a nós, como Maria, recorrer a Deus e confiar, colocando-nos no nosso devido lugar. Desculpem os que creem dessa maneira, eu até separei, desculpem os que creem dessa maneira, mas agir como se Deus nos tenha dado autoridade para determinar, profetizar, entre aspas, ou direcionar o agir divino, nos aproxima muito mais da arrogância do que da dependência que nós devemos ter no Deus Todo-Poderoso, entendeu? Pensa nisso. Diante aí de uma ocasião apropriada, já vimos para o milagre, um diálogo revelador aí, o texto vai caminhar para uma mudança radical, que é o nosso tema, e vai mostrar a fé de Maria no Cristo sim, que detém toda a autoridade, Ele, para operar sinais, para operar maravilhas, mas que até então, não havia apresentado publicamente a sua glória ao mundo. As palavras de Maria então vão revelar, uma confiança plena no Cristo. Olha o que diz o versículo 5: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. A gente vê que pela própria reação de Maria, vemos que ela não estranhou a resposta de Jesus, ela não se sentiu ofendida, ela não se sentiu diminuída, ela simplesmente entendeu, ela aceita o esclarecimento que ele dá e mostra confiança nele, e mostra dependência da vontade dele para suprir a necessidade daquela festa de casamento. Ela dependia de Jesus querer, mas ela confiava que ele poderia resolver aquele problema. Embora a resposta de como quem não vai fazer, porque a hora de se manifestar ainda não havia chegado, a sua glória, Jesus corresponde à expectativa de Maria, mas ele deixa muito claro que a sua missão vai muito além dos sinais. Ele está falando disso, a minha maneira de pensar não é como a sua, então ele está deixando claro aí. Maria então transparece aí, meus irmãos, quando ela se dirige para aqueles serviçais, o seu discernimento acerca de quem os servos deveriam obedecer, e ela diz: façam tudo o que ele lhes mandar. Meus irmãos, essa é a única ordem, entre aspas, de Maria nas Escrituras, e essa ordem apontava para Cristo, a ordem apontava para
Cristo, assim como todas as palavras de homens, proferidas por homens, mulheres da Bíblia, convictos de que o Messias veio para instituir o seu reino de glória aos que creem, apontam para Cristo. As palavras de Paulo, as palavras de Pedro, de João, dos demais apóstolos e as palavras de Maria jamais apontavam para eles mesmos, jamais, somente para Cristo. Solos Christus, somente para Cristo. Todos os autores bíblicos, meus irmãos, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, apontavam para o Senhor e para a sua promessa de salvação. Então, de uma forma ou de outra, seja no tempo da lei de Moisés ou da graça derramada por meio de Jesus, as Escrituras apontam para o único e vivo caminho, o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou para a salvação das nossas vidas. Aleluia. Façam tudo o que Ele lhes mandar, meus irmãos. Não são palavras restritas ao trabalho que aqueles serviçais do casamento iriam desempenhar, mas são palavras para a nossa vida. Elas podem ser associadas aí a toda a ordem que vier do Senhor para nós, por meio do seu Evangelho. Façam tudo aquilo que Ele lhes mandar. Mesmo tendo que lidar com essa motivação equivocada de Maria, a gente já falou sobre isso, ela entender que ali seria um momento propício, o que levou Jesus a corrigi-la, né? Jesus teve prazer em ajudar, Jesus teve alegria em ajudar aquela família em um momento especial das suas vidas, que era o momento do seu casamento. Havia muita generosidade na atitude de Jesus ali, mas também um simbolismo muito profundo nesse milagre, ou nesse sinal que estava para acontecer. A gente vai já vê-lo. Então, nesse ponto aqui da narrativa de João, nós veremos uma mudança, veremos que uma mudança, uma transformação radical, ela está relacionada com uma ordem clara, seguida de uma atitude de obediência. Uma ordem clara, dada para servos obedientes. Olha o que diz versículo 6 a 8. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Então, o que o texto nos indica aí que a gente tem que entender, para explicar? Provavelmente aquele era um casamento de pessoas simples, ou com poucos recursos. Daí o fato de que não havia um outro recipiente mais apropriado, não havia um vaso ali disponível, algo que Jesus poderia utilizar, um outro utensílio. Então, por isso que ele usa então aqueles potes que eram usados para as purificações cerimoniais. Esses potes, segunda coisa a considerar, ou talhas de pedra, segundo outras traduções aí, eles eram usados, o texto já diz, para purificações cerimoniais, para purificação cerimonial. O que é isso? Lavar as mãos, lavar os utensílios. Olha que lá na época nem tinha Covid, né? Mas tinha judeu que lavava a mão na chegada, durante a refeição e depois, e ficava toda hora lavando a mão. Era para isso que servia. Às vezes um ato religioso extremista, né? O tempo todo estava ali se purificando, lavando as mãos, né? Então, e era muita coisa, eram 6 potes, o texto vai dizer que cada um cabia entre 80, né, e 120 litros, então cerca de mais de 700 litros de água, era muita água ali, cabia muita coisa. Eram 6, né, ao todo. Segundo o Itami Neves, em seu comentário do Evangelho de João, há quem veja um simbolismo aí nesse número 6, tá? Enquanto o número 7 na Bíblia, ele é considerado o número da completude, o número da perfeição, o número 6, ele é o inverso, né?
É o passo, a Bíblia, o 7 é a perfeição, o 6 simboliza aquilo que está inacabado, aquilo que é imperfeito. Os potes aí é importante, portanto, eles representam a obra imperfeita da lei judaica, com as suas tradições, com os seus rituais, e que não levam à salvação. Então Cristo veio para eliminar essas imperfeições, Jesus veio para substituir as imperfeições pelo vinho novo do Evangelho, da graça. Cristo veio para converter a imperfeição da lei na perfeição da graça. Então, um simbolismo interessante e bastante plausível aqui. O texto vai dizer então que os potes foram enchidos totalmente, ou seja, cerca de 700 litros, já falamos de água, que seriam transformadas em vinho. Aqui, vendo essa quantidade, mais de 700 litros, nós podemos fazer uma simbologia relacionada à abundância da fertilidade das videiras, né? Abundância do vinho novo, característica da vida abundante que nós recebemos em Cristo Jesus, a vida nova que os crentes recebem por meio de Cristo. Estudiosos inclusive veem nesse sinal revelado aqui no Evangelho de João, o cumprimento das palavras do profeta Isaías. Eu separei esse texto, cumprimento das palavras de Isaías, que estão no capítulo 25, versículo 6, diz assim, Isaías 25, 6, neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Isaías profetizava lá. E o texto de João, seguindo aqui o nosso texto, a explicação, diz que Jesus deu a ordem, né? E os serviçais fizeram exatamente o que ele determinou, encheram até o limite, até a borda, aqueles 6 potes de pedra. Eles obedeceram, sem entender o que ia acontecer. Eles não estavam entendendo, a festa precisava de vinho, não precisava de água, precisava de vinho e não de 700 litros de água, mas eles obedeceram. Jesus disse, enche de água, e eles encheram. E aí, meus irmãos, se a gente olhar para a nossa vida como um espectro daquele casamento, olhando para a nossa vida e fazendo essa relação, nós não precisamos de rituais religiosos na nossa vida, não precisamos mais. O que a Bíblia nos ensina já é suficientemente necessário e basta para agradar a Deus. Nós não precisamos de algo mais, não precisamos de mais religiosidade, não precisamos de mais ritual, como aquela festa que não precisava de mais água, eles não precisavam de mais cerimoniais. Nós não precisamos de nada além do que a Bíblia já nos deu, não precisamos de invenções, invencionices, nada além do que já está nas Escrituras. Não precisamos de, por exemplo, culto de libertação, não precisamos de óleo santo de Israel, não precisamos de banho com sabonete milagroso, não precisamos de corredor de milagres, outras invenções antibíblicas. Tampouco nós precisamos reviver rituais do Antigo Testamento que nos repete ao tempo da lei. Não precisamos mais. Olhando do ponto de vista daqueles serviçais ali, não precisamos de mais água para purificação cerimonial. Precisamos de vinho, do vinho novo que vem de Jesus para nossas vidas. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. E só Ele pode dar. Só Ele. Jesus Cristo. Precisamos da mudança radical que só Jesus, ninguém mais, pode trazer para nossas vidas. Não precisamos de nada mais além do que a Bíblia já nos ensina. O fato, meus irmãos, que aqueles serviçais da festa não tinham a mínima noção do que ia acontecer, mas eles sabiam que deveriam obedecer a Jesus em tudo o que Ele dissesse para eles fazerem. A ordem foi clara e eles seguiram à risca. E aí isso nos ensina algo muito importante, meus irmãos, que nós devemos ter como prática na nossa caminhada cristã. Nem sempre
nós compreendemos as verdades de Jesus. Outras vezes nós questionamos, exatamente por não compreender, nós questionamos, ou porque nós discordamos, ou porque não compreendemos, ou porque discordamos, ou porque não corresponde àquilo que eu gostaria de fazer, Independentemente disso, meus irmãos, a atitude mais inteligente a tomar é confiar na verdade dele em detrimento da nossa verdade, mesmo sem entender. Na dúvida, fica com o que ele está dizendo para fazer. É tipo isso, uma forma bem simples para entender. Muitos de nós, meus irmãos, escuta, muitos de nós deixamos de experimentar uma mudança radical em nossas vidas por falta de humildade, de reconhecer que o que é perfeito é Ele, quem é Deus é Ele, e o dono de toda a verdade é Ele e não nós. E quando não reconhecemos isso, continuamos do jeitinho que estamos, sem a mudança drástica e radical que às vezes precisamos na nossa vida. Aqueles serviçais obedeceram a ordem que foi clara de Jesus e viram o que? O sobrenatural se materializar na frente deles ali, diante dos olhos dele. O versículo 8, que nós vimos ainda há pouco, ele tem uma segunda etapa da ordem, né? Uma segunda etapa da ordem, que é levar um pouco de vinho para o encarregado da festa. Então, o texto diz, eles assim fizeram, né? Diz aí o texto no versículo 8. É hora então, meus irmãos, de um milagre mostrar os seus efeitos. Uma mudança radical operada por Jesus traz um efeito além da lógica, além do que esperamos, além da expectativa. Olha o versículo 9 e 10. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Então, a narrativa é muito simples aqui, depois de tudo que a gente já entendeu, né? Fica bem simples. O que acontece? O encarregado prova, tipo o cerimonialista, vamos dizer assim, né? Ele prova o vinho e fica surpreso com aquilo, fica surpreso com a alta qualidade da bebida. João vai então explicar a surpresa daquele mestre-sala, como falam algumas traduções, né? O organizador aí da festa, o encarregado, que é o texto na NVI, como diz, ele vai explicar, frisando o costume daquela época. Ele vai explicar o costume dos casamentos naquela época, que durava em média uma semana. Gente, haja vinho, hein? Uma semana de festa. Então o que acontecia? Era praxe que os convidados desfrutassem primeiro do melhor vinho, do vinho de melhor qualidade, e só depois, ao passo que eles já iam ficando fartos, satisfeitos, o paladar já não estava tão apurado, aí o noivo e a família do noivo entrava então com um vinho de menor qualidade, um vinho menos envelhecido, um vinho mais novo, pode-se dizer assim. O encarregado então fica admirado que àquela altura da festa, quando deveria ser servido um vinho de menor qualidade, eis que o vinho mais novo é melhor do que o vinho envelhecido, aquele que havia sido servido primeiro. Ele não sabia, o texto diz, que a água havia sido transformada em vinho. Apenas os serviçais sabiam, Maria e também os discípulos de Jesus provavelmente sabiam sim, porque o texto vai deixar claro no final. Mas ele não sabia de onde vinha o mestre-sala, mas sabia que o vinho era muito bom, que o vinho era de alta qualidade. Meus irmãos, com essa transformação radical aí da água para o vinho, o melhor vinho, Jesus então manifesta a sua glória e simboliza aí a chegada
da era messiânica, com tudo que nós vimos aí, toda essa simbologia dos elementos, o Senhor encarnado, agora ele se apresenta como autor de um novo tempo de esperança, de salvação. As portas do reino de Deus estavam abertas, e essas portas não iam significar absolutamente nada para aqueles que não creram, para aqueles que não iriam crer, não significam nada, mas para aqueles que creem, as portas estariam abertas, e tudo que acontecia ali era um simbolismo muito forte disso. A lei de Moisés, simbolizada ali pelos potes, né, ainda válida, essa lei ainda é válida para revelar o nosso pecado, para revelar a nossa incapacidade de salvação por meio das obras, para revelar a nossa incapacidade de cumprir a própria lei. Essa lei agora dá lugar à graça salvadora que nos é dada por meio de Cristo Jesus, o melhor vinho. João escreve então esse primeiro milagre de Jesus aqui nas bodas de Caná, como quem está explicando aquilo que ele já tinha dito antes, lá, volta um pouquinho, João capítulo 1, versículo 17, quando a gente lê 1,17, a gente vê que agora, diante de tudo isso, João está explicando o que ele tinha dito antes. Olha o que ele diz, João 1,17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Que linda conexão, que vale para nós uma boa exegese do texto, né? A gente consegue entender com clareza o que está acontecendo aqui. Portanto, meus irmãos, primeiro sinal do Messias, à luz do Evangelho de João, traz um significado que vai muito além de simplesmente suprir o bem-estar daqueles convidados ali, os convidados de uma festa. Nesse milagre aqui, meus irmãos, está a simbologia de que os convidados de Jesus para o seu reino poderão beber o melhor vinho, o vinho em abundância, o vinho proveniente da videira verdadeira, sob medida, para aqueles que creem, aleluia. Porque os efeitos aí da mudança radical, meus irmãos, operada por Jesus, produz um efeito que vai muito além da lógica, um efeito que vai muito além daquilo que nós esperamos, sabe? Muito além daquilo que a gente possa imaginar. Eu não compreendia direito quando o que viria depois da obediência. Estou falando de mim agora. Eu não compreendia direito o que viria depois de obedecer o chamado de Jesus. Mas a sua ordem foi muito clara. Você sabe, tenho certeza que muitos aqui estão entendendo o que eu estou falando. A ordem ela é muito clara para servos obedientes. Eu não entendia o que viria depois. Muitas pessoas hesitam em obedecer pensando no que vem depois. Se eu me converter eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, não está no tempo ainda. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas obedecer, meus irmãos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Os efeitos da mudança radical foram muito além do que eu podia imaginar. Os efeitos da mudança radical foram muito além. Nunca imaginei que eu podia estar aqui de uma igreja tão linda pregando a palavra do Senhor. Os efeitos do milagre vão muito além, nos surpreendem, nos constrange, nos alegra, nos faz chorar de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Por fim, meus irmãos, nós veremos aqui no texto de João que uma mudança radical operada por Jesus, ela tem um propósito divino muito claro a ser cumprido. A mudança radical operada por Jesus tem um propósito muito claro
um propósito divino a ser cumprido. Olha o que diz o versículo 11: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, já falamos. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. O tema da glória de Cristo, meus irmãos, ele já havia sido introduzido por João, lá no capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne, nós lemos, né? E viveu entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas a partir de agora, aqui desse capítulo 2, essa glória, ela começa a ser registrada por João, por meio de sinais realizados pelo Messias. Se a gente já viu tanta coisa nesse, imagina o que tem pela frente. Não perca os sermões. Os milagres registrados no Evangelho de João, meus irmãos, eles são sempre considerados como sinais messiânicos. Ele trata os milagres como sinais messiânicos, muito mais do que como uma atitude de poder, sabe? Algo extraordinário. Ele trata como um sinal do Cristo, a marca do Deus encarnado. O propósito aqui é mais importante do que o milagre em si. João trata de uma forma peculiar. Revelar a glória do Filho de Deus é o propósito, é o centro da teologia joanina. Nós já vimos aqui nesse versículo 11 que nós acabamos de ler. O apóstolo vai indicar exatamente o objetivo do seu evangelho: proclamar Jesus como o Senhor encarnado, Deus Filho, Filho de Deus, enviado pelo Pai para salvar pecadores como nós, para que condenados como nós pudessem ter uma chance, ter uma vida nova por meio da fé, na fé no nosso Salvador. É importante ressaltar que há uma maneira diferente como João apresenta esses milagres em relação aos milagres narrados nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Há uma ordem invertida aqui das coisas. Nos demais evangelhos, a crença ou a fé, ela costuma vir antes do milagre, quase como uma condição, né? O milagre que salva, o milagre que opera uma cura, aquela pessoa que crê primeiro e depois vê o milagre. Mas nós vemos aqui diferente, né? E aí é algo que derruba o discurso de certos líderes religiosos, né, que gostam de afirmar que quando determinado milagre não aconteceu na vida de alguém porque faltou fé para aquela pessoa. A gente vê aqui a situação completamente inversa. O sinal que estimulou a fé nos discípulos, o sinal que estimulou a fé naqueles serviçais que obedeceram a ordem de Jesus de encher os potes de água e verem ali a transformação da água para o vinho. Depois daquele sinal, eles creram nele. Então vê que a ordem é invertida, porque não é o milagre em si que João está falando, ele está falando do propósito, né? Há um propósito, meus irmãos, para os milagres serem chamados de sinais no Evangelho de João. A intenção do autor aqui é exatamente desviar claramente aqui a atenção para os milagres em si. A intenção é apontar para o que eles significam. É muito importante a gente entender isso, porque o que a gente vê hoje aqui, meus irmãos, impregnando o evangelicalismo brasileiro, é o inverso disso, sabe? Brasileiros são ensinados às vezes a supervalorizarem o milagre em si mesmo, mais do que a fonte dos milagres, mais do que o significado do milagre. Vendem um falso evangelho aí em que o milagre ou a bênção que se espera receber, que deve ser o foco da fé, em vez da fonte de todo o poder, a fonte dos sinais. Meus irmãos, sinais, maravilhas, por si só, não fornecem base sólida para a verdadeira vida que nós temos em Cristo Jesus. João capítulo 4, versículo 48, Jesus diz assim: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Mas o que ele está dizendo ali? As palavras de Jesus naquele contexto
são um alerta para aqueles que precisam ver para crer. Ele está alertando, e já no final do relato de João, lá no capítulo 20, versículo 29, Cristo se dirige a Tomé e diz assim: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aleluia. Meus irmãos, essas palavras aí, elas vão ao encontro daquilo que Paulo já ensinou. A gente falou disso aqui recentemente, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. Que assim seja a nossa vida, meus irmãos, que assim seja em nossas vidas, que a fonte do milagre seja o foco da nossa fé. Nós veremos o que Ele quiser que a gente veja. Se Ele não quiser, a gente não vai ver nada. Nós veremos o que Ele quiser, mas saiba que os verdadeiros crentes já receberam o melhor de Deus, sem precisar ver. Nós não vimos, mas nós cremos que Ele veio. Não cremos? Nós cremos que Ele veio ao mundo, nós cremos que Ele pregou o seu Evangelho, que Ele amou, que Ele curou, que Ele perdoou, que Ele exortou, que Ele falou de misericórdia para aquele povo incrédulo que nós somos, pecador em si mesmo. Nós não vimos nada disso, porém felizes ou bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. João está indicando aqui, meus irmãos, que registrar esses sinais por escrito deve ser testemunho suficiente para aqueles que, diferentemente dele, não foram testemunhas oculares dos milagres operados por Jesus. O que nós temos, que está aí na sua mão, é suficiente para crer na verdade que salva e liberta. Sim, meus irmãos, o mesmo Cristo que fez milagres antes é o mesmo Senhor Todo-Poderoso que pode fazer muito mais hoje. Ele pode fazer o que Ele quiser. Todavia, meus queridos, crer verdadeiramente em Jesus, crer verdadeiramente em Jesus, não é apenas reconhecer que Ele é poderoso para fazer milagres, ou a sua capacidade de fazer maravilhas, mas é compreender o propósito maior da sua encarnação, morrer na cruz por mim e por você. Isso é crer em Jesus verdadeiramente. O preço que Ele pagou na cruz do Calvário por nossas vidas. Sim, meus irmãos, a fé, claro, ela pode ser estimulada pelos sinais que Jesus realizou, mas o alvo da nossa fé não devem ser os milagres, deve ser a fonte dos sinais. Aprender sobre a pessoa de Cristo, meus irmãos, fornece muito mais alicerce espiritual do que o que os olhos podem alcançar com aquilo que eles podem ver. Entendeu? Aprender sobre a pessoa de Cristo vale muito mais, nos alicerça muito mais na caminhada do que o que os nossos olhos são capazes de ver. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, Cristo diz, texto maravilhoso: venham a mim todos os que estão cansados, desgastados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Meus irmãos, muitos esperam encontrar o descanso somente após verem um sinal diante dos seus olhos, enquanto Jesus está dizendo que aprendam de mim, me conheçam, creiam no meu Evangelho, aprendam sobre a minha palavra, aprendam sobre o meu amor, e vocês encontraram descanso para as vossas almas. E muita gente esperando ver que o sinal, meus irmãos, sobre o qual nós aprendemos hoje, sem ver,
mas somente porque nós lemos a palavra do Senhor. E todos os demais sinais que nós veremos aqui nesta série de sermões em João, firmem cada vez mais os nossos passos, os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, porque tu usaste homens como João para nos falar de forma tão graciosa sobre o propósito maior dos teus milagres. Nos ensinar, mostrar que o autor do milagre, que deve ser a fonte ou o foco da nossa fé, e não o milagre em si. Nos ensinar, Deus, a simbologia de uma atitude tão singela e generosa, numa festa de casamento. O primeiro milagre do nosso Senhor é um resumo do teu evangelho gracioso. A graça sendo apresentada na forma do melhor vinho em abundância, um símbolo da vida em abundância que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, Senhor, a não sermos medíocres ao ponto de só encontrarmos o descanso a partir do momento que nós vemos as coisas acontecerem. Quando o Senhor nos ensina a descansar, aprendendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos estimula a querer aprender mais do Senhor. Incomoda as pessoas que estão acomodadas em suas casas, esperando o momento de ver e deixando passar diante dos seus olhos as oportunidades de aprender mais de Ti, Senhor. Que ao passo que nós venhamos aprendendo, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a base seja um instrumento de ensino nesta geração, mas também de graça, de amor, de solidariedade, de tudo que envolve o Teu Evangelho, mas que nós possamos ensinar cada vez mais, de uma forma mais clara possível, Senhor, a Tua Palavra. Usa-nos, Senhor, para cumprir os Teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua Palavra. Te pedimos que ela seja clara e prática na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.